Olá, olá a todas, sejam muito bem-vindas, que a paz seja convosco em nome de Jesus, amém? Vamos para o nosso último dia desta semana, quinto dia da nossa oitava semana. Que Deus possa te abençoar grandemente. Deus fala conosco quando oramos. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando eu me tornei cristã, uma das primeiras lições que aprendi foi sobre ACGS. Esta sigla nos remete a uma abordagem sobre a oração. Usar esta estratégia traz equilíbrio para a nossa vida de oração e nos ajuda a ir além da atitude de pedinte, levando-nos a ouvir o que Deus está falando. Ela significa adoração, confissão, gratidão e súplica. Adorar significa louvar a Deus por seus atributos. Quando o adoramos, honramo-lo por quem ele é, não pelo que ele faz por nós. Ler os Salmos é um exercício maravilhoso de adoração. Inclusive, revise o conteúdo que estudamos na segunda semana, pois quanto mais você conhecer sobre o caráter de Deus, mais fácil será para adorá-lo. E muito mais você será capaz de identificar a sua voz quando ele falar, porque Deus nunca nos dirá para fazermos qualquer coisa contrária ao seu caráter. A confissão clareia a sua mente e o seu coração, sabendo que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Está lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nós já lemos também no nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Isso também nos lembra de que não temos o direito de pedir nada a um Deus santo, mas devemos ir adiante dele em humildade e prontas para ouvir o que ele tem a nos dizer. A gratidão nos dá a perspectiva certa. Deus já nos deu tudo o que precisamos. E em resposta à bondade dele, devemos ouvir e descobrir como Ele quer usar-nos hoje, a fim de que sejamos canais da sua graça e da sua misericórdia. Veja o quinto dia da sétima semana e separe um tempo para ser reabastecida. Para sugestões específicas de como cultivar um coração agradecido. A súplica, por último, é a sua oportunidade de trazer seus pedidos diante de Deus. E agora que você o adorou, confessou os seus pecados e trouxe à mente todas as razões que você tem para ser grata a Deus, você está pronta para interceder. Ore pelo seu marido, por seus filhos, por seus vizinhos, pelo seu pastor e pela sua igreja. Escolha um país que esteja sendo destaque nos noticiários e comece a orar pelo povo dele. Cristo quis dizer que a oração é o grande poder por meio do qual a sua igreja deveria realizar a sua obra. O nosso rei, assentado no trono, encontra sua maior glória na intercessão. Nós devemos encontrar a nossa maior glória nisso também. Através disso, ele continua a sua obra de salvação, sabia? E não pode fazer nada sem isso. O poder que a igreja tem de abençoar
está na intercessão. Pedir e receber dons espirituais para levar aos homens, quando por falta de ensinamento ou de percepção espiritual, nós confiamos em nossa própria diligência e em nossos próprios esforços para incluir todo mundo e mais um pouco. E trabalhamos mais do que oramos, não é mesmo? A presença e o poder de Deus não são vistos em o nosso trabalho como gostaríamos. A oração liga o rei assentado no trono à igreja, aos seus pés. A igreja, a conexão humana, recebe força divina do poder do Espírito Santo que vem em resposta às orações. A oração ainda é a forma designada para transformar as bênçãos celestiais em poder derramado sobre nós e os que estão ao nosso redor. Agora, vemos qual o poder que a oração tem. Ela é o único poder na terra que comanda os poderes no céu. Então, ela é poderosa, uma arma poderosa que o Senhor nos entregou. Muitas coisas maravilhosas acontecem quando oramos. As forças das trevas recuam e os anjos entram em ação. Eu amo o quadro que Frank Perry pinta em Piercing the Darkness. As nossas orações, diz ele, são um combustível das asas dos anjos. Aleluias! O Espírito Santo frequentemente nos dá dicas quando nós estamos em oração. Oramos por um vizinho doente, por exemplo, e uma voz firme e baixinho nos incomoda a assar um bolo e levar para ele. Nós oramos pelo nosso pastor e Deus nos incomoda a escrever uma carta de encorajamento para ele. Mantenha um caderninho à mão para você escrever o que você ouve Deus lhe falando durante os momentos de oração. E não se distraia com coisas do tipo quando ou como eu posso seguir essas orientações. Você pode lidar com isso depois, assim que você terminar a sua oração. Nesta semana, nós focamos a importância de esperar para ouvir a voz de Deus e recebemos a certeza de que Deus fala com o seu povo. Ele sempre falou e Ele sempre vai falar. Deus fala conosco de várias formas, incluindo com as circunstâncias. Ele frequentemente fala por meio da sua palavra e por sua palavra em nós. Ele também nos usa. Com mais frequência, no entanto, Deus fala conosco quando nós oramos. Especialmente quando a nossa oração é fundamentada em um claro entendimento da sua palavra, da sua vontade e dos seus caminhos. Você tem investido tempo suficiente em oração para realmente ouvir tudo o que Deus quer lhe falar? Deus está sempre falando. A questão é, será que nós estamos ouvindo? Será que não vale a pena fazer qualquer sacrifício para ouvi-lo? Ore sobre isso e veja o que Deus falará sobre a sua vida de oração. Amém e graças a Deus. Já no tempo de escolinha, de quando éramos crianças, a gente já ouvia uma canção que as crianças cantavam e que dizia assim que o telefone de Deus é a oração, não é mesmo? Então, que dúvida temos nós hoje de saber que quando nós oramos, Deus pode falar conosco? Vamos ficar ligadas, amém? Porque o nosso Deus quer falar conosco. E eu não poderia deixar de fazer menção do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Encerramos ontem o livro de Hebreus e eu quero mencionar um versículo muito especial para nós que somos quadrangulares, né? Eu sei que você talvez já tenha ouvido muitas vezes, mas eu queria deixar aqui registrado
que é também o lema, né, da nossa igreja. Está lá no capítulo 13, o último capítulo de Hebreus, o versículo 8, que diz assim, que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, o nosso Deus, Ele está conosco, Ele é aquele que quer nos abençoar. E hoje nós vamos ler o livro de Filemão. Como ele só tem um capítulo, ela faz parte, então, do capítulo da leitura de hoje da Palavra de Deus. Amanhã nós vamos iniciar Tito, que tem 2 capítulos, né? 2 capítulos, então nós vamos ler no sábado e no domingo. E na segunda nós vamos retornar, se Deus disser que sim. Mas eu quero deixar alguns versículos deste capítulo de Filemão para o seu coração. Porque nós acabamos de dar ouvidos sobre o poder da oração, que Deus fala conosco através da oração e da intercessão. E olha só o que Deus tem preparado neste capítulo de hoje. Deus sempre nos surpreende, não é mesmo? Olha só, Filemão, quero ler o versículo 4, porque só tem um capítulo, então, o versículo 4, que está intitulado Ações de Graças. O apóstolo Paulo escreveu e ele diz assim: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, eu tive grande alegria e conforto no teu amor. Perdão, irmãos não, irmão, porque ele escreveu a Filemão. Então ele fala assim, pois, irmão, eu tive grande alegria e um conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por seu intermédio. Amém? Que tremendo! Olha só, o apóstolo Paulo aqui escrevendo a Filemão, falando para ele que ele estava sempre orando e se lembrando dele nas suas orações. E também dizendo, né, do conhecimento dele, que ele tinha certeza que ele tinha esse sentimento de que ele reconhecia que Filemão também estava intercedendo por ele e por todos os santos. Filemão tinha, digamos que, uma casa de bênçãos, ele reunia o povo de Deus ali na sua casa para falar do reino de Deus, da palavra de Deus. E olha só que coincidência, você vai ler neste livro que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta a Filemão porque Paulo foi preso pela causa de Cristo e onde ele andava, não importava se em prisões, se em liberdade, não tinha tempo ruim para ele fazer seguidores de Jesus, ganhar pessoas para Cristo. E ele lá na prisão encontra um escravo, né? Um escravo e ele ganha ele para Jesus. E nesse tempo todo, nessa conversa, ele descobre que ele era um fugitivo, um escravo fugitivo de Filemão. Então ele envia essa carta e também falando para que esse homem recebesse de volta e faz questão de dizer para que ele não o receba, né, mais ele como um escravo, mas que ele receba ele como um irmão, porque agora ele também serve a causa de Cristo. Você vai ver que tremendo este capítulo, este livro na Palavra de Deus. Anote, sublinhe, pinte os versículos, aprende a utilizar todas essas ferramentas que nós temos recebido neste propósito e Deus vai falar sempre ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você estar aqui comigo e juntas vamos interceder umas pelas outras, vamos nos fortalecer nesta caminhada, porque nós temos certeza que o Senhor tem preparado um lugar especial para nós. E é do seu lado, do lado do Senhor, para que estejamos no momento certo, para todo sempre com Ele, na glória. Que Deus te abençoe neste final de semana,
Nós temos na nossa igreja um tempo estamos com a Santa Ceia, né, para nós estarmos ali meditando, estarmos ali, então, tendo comunhão uns com os outros e trazendo, né, todo o memorial que todo mês, todo tempo nós estamos tendo essa oportunidade em servirmos ao nosso Deus, nos fortalecer na presença de Deus. Então, vamos aguçar os nossos ouvidos, vamos orar, vamos tirar tempo para nós nos quedarmos nos pés do Senhor, confessarmos, vamos nos utilizar desse estudo de hoje e usarmos essas formas de oração, né? Que nós possamos confessar, que nós possamos adorá-lo, interceder. Vamos usar de todas as formas essa ferramenta poderosa da oração, porque Deus, Ele quer nos ouvir, além também de nos falar quando estamos nestes momentos de oração, de entrega. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. E estaremos juntas na próxima semana, se Deus disser que sim. E até lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.